X-Men é uma série de histórias em quadrinhos da Marvel criada em 1963 por Stan Lee e Jack Kirby. E se você pensa que o Wolverine aparecia no começo, estão muito enganados. Quando começou, eram só com 5 membros, que eram o Ciclope, o Homem-Gelo, o Anjo, o Fera, que ainda estava na forma humana, e a Jean Grey, que era chamada de Garota Marvel, e que foi a última convocada do Professor Xavier, e todos eles usavam roupas iguais. Já o Wolverine só apareceu em 1974, ou seja, 11 anos depois da criação dos X-Men, e foi na edição do Hulk número 181. E depois Stan Lee deve ter pensado assim, né? E se a gente colocasse o Wolverine nos X-Men pra ver o que dá, hein? E não deu outra. Wolverine deu tão certo nos X-Men que foi um dos personagens principais. E até teve uma série animada chamada assim, Wolverine e os X-Men. A intenção do Professor Xavier é fazer com que os mutantes e os humanos vivam pacificamente e ao mesmo tempo protegê-los dos mutantes do mal, que era mais conhecido como a Irmandade dos Mutantes, comandados pelo Magneto, onde fazem parte o Mestre Mental, o Groxo, o Blob, o Pyro, a Mística que se transforma em todo mundo, o Fanático, que em algumas dublagens era chamado pelo nome original, Juggernaut. E como o Magneto estava tentando acabar com a humanidade, o governo resolveu criar um exército anti-mutantes, que criavam as Sentinelas, que eram aqueles robôs gigantes destruídos pelos próprios X-Men. E depois, mais tarde, foram inseridos mais personagens, como a Vampira, a Tempestade, o Colossus, o Noturno, o Spike, a Jubileu, a Kitty Pryde, que era a Alice Negra, a Psylocke e muito mais. Todos reunidos na mansão do Professor Xavier. E a primeira vez que os X-Men apareceu em desenho animado foi no episódio do Príncipe Namor dos anos 60. E naquela época não tinha muita tecnologia. Eles pegavam os mesmos desenhos dos quadrinhos e inseriam apenas os movimentos. Aí ficava aquela coisa mais esquisita. Veja se consegue mantê-lo desequilibrado. Um disparo de alta intensidade deverá deter o seu exército subterrâneo. E depois, no início dos anos 80, eles apareceram na série animada Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos, mas somente a formação original, onde mostrava a origem do Homem-Gelo. E ainda em Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos, eles apareceram em mais 2 episódios com a formação atual da época, mas Wolverine apareceu apenas em um episódio. E depois, em 1989, eles tentaram fazer uma série animada e foi produzido um episódio piloto, mas acabou não dando certo. Inclusive esse piloto você acha na internet para baixar legendado, já que nunca foi dublado no Brasil. Hey, stay away, you filthy mutant! E só depois, em 1992, que eles finalmente produziram a primeira série animada, com 76 episódios, divididos em 5 temporadas. E, segundo os fãs, foi a série que mais se aproximou do roteiro dos quadrinhos. E eles até apareceram em um episódio do Homem-Aranha série animada dos anos 90. O que está fazendo aqui? Eu vim para vê-lo, professor Charles Xavier. E no Brasil, esse desenho dos X-Men foi exibido pelo extinto canal pago Fox Kids e também na Rede Globo na TV Colosso, e depois em Angel Mix com a Angélica. E no ano 2000, teve mais uma série animada chamada X-Men Evolution, com 52 episódios divididos em 4 temporadas. Só que a história era bem diferente da série dos anos 90. E no Brasil, foi exibido pelo Cartoon Network e depois pelo SBT, mas para algumas localidades e para as parabólicas. E também no ano 2000, foi a vez dos mutantes brilhar nas telonas. A Fox comprou os direitos dos personagens da Marvel e produziu uma trilogia que durou até 2006, onde destacou o ator Hugh Jackman no papel do Wolverine, e que também teve a sua própria trilogia. E ele viveu o personagem por 17 anos.
E na época que foi lançado o filme X-Men Origins Wolverine em 2009, foi produzido também a outra série animada chamada Wolverine e os X-Men, que teve apenas uma temporada de 26 episódios, onde o Wolverine reunia todos os X-Men que já estavam separados. E no Brasil, essa série foi exibida pelo extinto canal pago Jetix e na TV aberta pela Rede Record, só que para algumas localidades e para as parabólicas. E depois, em 2011, foi lançada outra trilogia dos X-Men, começando com X-Men Primeira Classe, mas não tinha nada a ver com a origem dos quadrinhos. A história se passa nos anos 60, quando Xavier e Magneto trabalhavam juntos, e também mostra como o Xavier perdeu o movimento das pernas. No segundo filme dessa trilogia, lançado em 2014, que é Dias de um Futuro Esquecido, é baseado nos quadrinhos lançados em 1981, onde o Wolverine volta no tempo no ano de 1973 para evitar um assassinato que, se realizado, levará à criação de um novo sistema de armas chamado Sentinelas, que ameaça a existência de mutantes e potencialmente toda a humanidade. E nesse filme, podemos ver que o Xavier foi interpretado pelo ator James McAvoy, o mesmo do Primeira Classe, e Patrick Stewart, da primeira trilogia. E também o Magneto, interpretado pelo ator Michael Fassbender, do Primeira Classe, e Ian McKellen, da primeira trilogia. E essa trilogia encerrou em 2016 com X-Men Apocalipse, onde mostra a origem da Tempestade e como Xavier perdeu os cabelos. Só que nas duas trilogias, a cronologia ficou toda bagunçada. Observe que em X-Men 3, o confronto final de 2006, mostrava o Xavier visitando a Jean Grey quando ainda era menina. E eles estavam no ano de 1986. Agora, em X-Men Apocalipse, se passava no ano de 1983. E lá mostrava a Jean, que já era moça. Gente, como é que eles puderam dar uma mancada dessa? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Fica até parecendo o curioso caso de Benjamin Button. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E quem sabe podemos ver os X-Men novamente nas telonas em Os Vingadores Guerra Infinita Parte 2, já que a Disney comprou a Fox. E aqui eu vou encerrando mais um vídeo do canal Triplo G. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem quiser trocar ideias comigo, as redes sociais estão aqui na tela. E assistam também aos outros vídeos que estão muito bacanas. É só clicar nos quadrinhos aqui do lado. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês. E até o próximo vídeo.